Bom, a inteligência artificial está avançando muito rápido, né? E a gente vê isso batendo na porta da educação cada vez mais forte. Recebemos, assim, bastante coisa sobre isso, estudos de caso de fora, artigos de ferramentas para professor, até planejamento de aula com IA, sabe? E a questão do bem-estar docente nisso tudo. A ideia aqui é tentar entender como a IA está sendo usada de verdade, sabe? Na sala de aula, no trabalho do professor hoje. Separar um pouco o que é promessa do que já está rolando. Vamos dar uma olhada nisso. É importante lembrar, né, que a IA generativa ainda é bem nova para a educação. Então, precisa ter uma gestão cuidadosa, pensar criticamente sobre isso. Os estudos que a gente vai ver, eles foram escolhidos com os critérios tipo relevância, se dá para medir resultado, se dá para escalar, se é sustentável e se promove equidade, para achar exemplos bons mesmo. Certo. E uma das grandes promessas que sempre aparece é a personalização, né? E a acessibilidade. Tem um exemplo ótimo da Unicef, o ABDT. São livros didáticos digitais que se adaptam, sabe? Para alunos com deficiência, tem narração, libras, texto para fala e funciona até offline. A meta deles é grande, 500 mil de crianças. É interessante ver isso, como o foco inicial de vários projetos é justamente aí, na acessibilidade, usar a tecnologia para incluir mais gente. Isso tem tudo a ver com o desenho universal para aprendizagem, né? Criar coisas que já sirvam para todo mundo. Exato. E aqui no Brasil tem a Letrus, que é bem falada. Usa IA para dar retorno na hora para o aluno sobre a escrita. Ajuda a diminuir a dificuldade de alfabetização e ainda dá dados para o professor. Lá no Espírito Santo, dizem que o resultado foi impressionante. Deram um salto no ranking de redação. Sim, esse feedback rápido, nossa, isso faz uma diferença enorme. Permite corrigir e aprender ali, na hora. Coisa que é difícil fazer com muitos alunos ao mesmo tempo, né? Pois é. E tem umas coisas criativas também, tipo as Kabako Academies lá na África Ocidental. Usam mentores virtuais, feedback pelo WhatsApp, e querem usar IA para treinar em línguas locais, tipo o Bambara. E governos também entrando forte, né? Coreia do Sul, Emirados Árabes, investindo em livros e tutores com IA para adaptar o aprendizado. Teve piloto nos Emirados que mostrou um aumento de 10% nos resultados. É bem notável ver como cada lugar está buscando um jeito de usar a IA para superar suas barreiras, né? Seja língua, acesso, dinheiro, mas sempre com essa ideia de adaptar o ritmo para cada um. Então, vimos como a IA pode tentar mudar a experiência do aluno. Mas, claro, a peça-chave ali é o professor. Como que essa tecnologia entra no dia a dia deles, no planejamento? Ah, aí tem muita ferramenta aparecendo, tipo Eduai.ai, Aprendi.ai, Teachify. Elas fazem um monte de coisa. Ajudam a montar plano de aula, criar atividade, rubrica, dar feedback, gerar conteúdo. E até tem umas mais específicas para ajudar com alunos com necessidades especiais, sabe? Ajustando para a disciplina e para o nível certo. Sim, e a gente viu relatos de professores usando chatbots mesmo, tipo o ChatGPT, para ter ideias, para otimizar o tempo de planejar. Teve um exemplo legal de usar um prompt para criar uma atividade sobre erradicar pobreza e sustentabilidade tudo junto, para o ensino técnico. Bem prático. Com certeza. Essas ferramentas podem, sim, ajudar muito a ganhar tempo. Mas olha, é crucial dizer, são assistentes, não substituem o julgamento do professor de jeito nenhum. A qualidade do que a IA entrega depende totalmente do comando, do prompt que você dá, né? Tem que usar com consciência, adaptar o que ela gera para a turma, não é só copiar e colar. Faz sentido. E além de ajudar na rotina, tem projeto usando IA para desenvolver outras habilidades nos alunos, né? Pensando no futuro. Tipo o Sable, lá no Uruguai. Eles ensinam pensamento computacional e IA junto com outras matérias. E com foco em ética, em vieses e tentando diminuir a diferença de gênero na área. Tiveram até sucesso num concurso, o Bebras. Desenvolver essas habilidades é chave. Tem outros exemplos bons, como a Grok Academy, na Austrália e Nova Zelândia, que foca em cibersegurança, já pensando nos riscos da IA generativa. E a JA Europe, que junta a IA com empreendedorismo. Mas, bom, não é só coisa boa que aparece, né?
As fontes também falam de preocupações de riscos. Ah, sim, muitas e bem sérias. Tem a questão da privacidade, né? Proteção dos dados dos alunos, os vieses que podem vir nos algoritmos e acabar aumentando desigualdade e desinformação, fake news. Precisa alfabetizar para IA também. E, claro, o impacto no emprego do professor, a necessidade de se requalificar. Fora a ansiedade, né? Uma certa falta de confiança que aparece nas pesquisas tanto dos educadores quanto da sociedade em geral. E essa coisa da ansiedade me leva a outro ponto que um dos textos trouxe: a saúde mental do professor. Com tanto desafio que já existe, falta de respeito de aluno, baixo engajamento, aquela parceria difícil com a família, onde que a IA entra nisso? Será que é a prioridade mesmo? É uma conexão direta, infelizmente. A síndrome de burnout, que a pesquisadora Carlotto descreve bem, aquela exaustão emocional, o distanciamento, a sensação de não estar realizando nada, isso é muito real para muitos professores. E vem da sobrecarga, da falta de autonomia, do isolamento, das mudanças rápidas no papel deles e da baixa valorização, né? Então, a tecnologia sozinha não resolve isso. Dificilmente. Como diz o professor Moran, educação é encontro humano. A tecnologia pode mediar, ajudar, mas é um encontro. A IA pode ser uma ótima assistente, otimizar tarefas, mas o professor competente, humano, criativo, ele continua sendo insubstituível. A tecnologia só funciona se tiver motivação, se tiver as habilidades humanas ali. Se a gente jogar a IA de qualquer jeito, sem pensar no bem-estar do professor, pode até piorar, adicionar mais pressão. Não vai resolver falta de respeito, falta de parceria. Entendi. Então, para a gente fechar essa análise, a IA na educação tem sim ferramentas poderosas, pode personalizar, pode tornar mais acessível, pode apoiar o professor, mas não é mágica, tem riscos importantes e, principalmente, não substitui a interação humana e não conserta problemas mais profundos do sistema. Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Considerando todos esses desafios que os professores já enfrentam, burnout, falta de respeito, a busca por parceria, como a gente pode garantir que a IA na educação vá além de só ser eficiente? Como fazer ela ajudar a criar um ambiente de aprendizado que seja mais humano, mais engajador e que valorize tanto o aluno quanto o bem-estar e a realização de quem ensina? Fica aí a reflexão.